Pessoal, por mais que você se prepare, por mais que você ache que você já olhou tudo, às vezes é difícil. E eu entendo, porque muita gente volta. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick do canal Nick em Portugal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os nossos 2 meses aqui em Portugal. Quem diria, hein? Pensei que não ia chegar, mas chegou. E para quem ficar até o final, você que já está assistindo agora, eu vou falar para você, existem os precoces. Só que os precoces, aqueles que saem com 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, eles perdem o principal. O principal eu sempre deixo para o final, que é para aquela pessoa que tem paciência, é aquela pessoa que realmente está querendo fazer o checklist dela para poder vir bem preparado. Aí você fala, Nick, o que tem a ver esse tal desse checklist? Se você ainda não sabe do que eu estou falando, quer dizer que você já pulou outros vídeos meus. Então volta lá que você vai entender um pouquinho por que eu mudei a palavra planejamento para checklist. E hoje eu vou falar um pouco sobre esses 2 meses nossos aqui, como é que foi, se realmente a gente vai voltar ou não. Então fica com a gente até o final que eu vou falar o que a gente já conseguiu, o que a gente não conseguiu. Então se você ainda não se inscreveu, você tem essa oportunidade agora, clica aqui, se inscreve, poxa, aqui no canal tem um vídeo falando como que eu comprei carro, como que eu aluguei casa ainda morando no Brasil e por aí vai. Já tem bastante coisa para você aí maratonar aí, fazer um Netflix aqui no Nick em Portugal, beleza? Então vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Então para começar, vamos falar primeiro de como tá a nossa vida hoje com 2 meses em Portugal. Eu estou trabalhando com um rapaz de obra, tem até vídeo meu aqui mostrando um pouquinho do dia a dia. Se você não me segue no Instagram, vou colocar aqui meu Instagram, eu vou postando o meu dia a dia lá. Às vezes eu estou em obra e lá na obra, às vezes eu paro, faço alguns comentários, bato um papo com a galera, faço alguma interação. Às vezes as pessoas mandam pergunta e da própria pergunta eu já faço story lá na hora, já mostrando, enfim. Então eu já estou trabalhando. A Mayara veio para cá trabalhando, a Mayara trabalha com dados. Poxa, tem algumas meninas que me procuram aqui no vídeo, perguntando, poxa, como é que sua esposa fez para estar trabalhando de casa, tal. Se vocês quiserem mais, vou colocar aqui embaixo o Instagram dela, chama ela lá, coloca aqui nos comentários, né, a depender da pergunta que fizer, ela vem, ela responde, eu chamo ela lá no Instagram que ela fala para vocês um pouco do que ela faz no dia a dia, mas é algo que nos ajudou muito. Então eu já estou trabalhando, a Mayara já está trabalhando, o Lorenzo hoje, eu tô gravando esse vídeo no domingo, provavelmente esse vídeo vai entrar hoje no ar, mas segunda-feira, amanhã, o Lorenzo já começa a estudar, é a escola particular, é algo que é muito importante que você saiba, que Portugal agora está passando uma crise, não só crise de inflação, mas uma crise para receber esse caminhão de gente que está vindo para cá. Tem gente vindo de tudo quanto é nacionalidade, não é só brasileiro não. Tem o pessoal da comunidade da CPLP, né? Então é gente de tudo quanto é canto, fora os refugiados da guerra. Então assim, tem muita gente vindo pra cá, muita gente mesmo. E algo que o pessoal tá tendo muita dificuldade é colocar o filho na escola. E aí por isso eu falo da importância do checklist. Se o seu checklist não tá bem feito, quando chega aqui já precisa de imediato, às vezes, o casal já começar a trabalhar. Se o casal de imediato precisa começar a trabalhar, e a criança não consegue escola, como é que vai trabalhar os dois? Porque hoje, um só trabalhando tá muito difícil. Então você que é solteiro, que quer vir pra cá, mas eu vou pra ficar em um quarto. Antigamente você tinha quarto de 150, 100 euros, ali uns 200 já era um negócio bem legalzão mesmo, era um T0, mas bem amplo, às vezes um T1 bem legalzão. Hoje em dia precisa alugar um quarto, se você encontrar um quarto hoje de 200 euros, você já tem que levantar a mão pro céu e dar graças a Deus, que você encontrou um quarto de 200 euros. Tá muito difícil. Então você vem pra cá com um ordenado mínimo, que é 705 no período que eu tô gravando hoje. Eu vou pagar aluguel, eu vou fazer compra, eu ainda vou guardar dinheiro. É outra realidade que se vive hoje. Então para você que tá vindo sozinho, seu checklist tem que ser bem direitinho ali. E você que tá vindo em casal, você tem que pensar nessa questão também. Poxa, se eu chegar lá e meu filho não conseguir escola, quanto tempo eu consigo sobreviver nesse lugar? É muito importante. Quando a gente chegou, eu ainda falei, como a Mayara já tinha o trabalho dela, que ela trabalha na área de dados, então ela já veio trabalhando. Então eu falei, vou esperar ali ajeitar a questão da escola. Eu acreditava que ali mais ou menos uns 10, 15 dias ele já estaria matriculado, aí eu ia partir para o campo para começar a procurar trabalho. Enquanto isso eu estava fazendo só uns freelance ali, fazia uns freelance com o pessoal na área de pintura, enfim, ia trabalhando ali da forma que dava. Porque enquanto isso a Mayara ia ficando com o menino. Só que aí foi passando o tempo, passou um mês e meio,
Foi chegando no segundo mês, 60 dias, a gente falou, poxa, não dá, é ruim, porque você fica tentando entreter a criança, por mais que você passe uma atividade ou outra, mas não é a mesma coisa da escola. E outra, a criança precisa socializar com outras crianças. Então a gente aguentou 30 dias, quando bateu 60 dias a gente falou, ó, quer saber? A gente vai ter que ir atrás de uma escola particular. E a gente foi atrás da escola particular, depois a gente vai fazer um outro vídeo explicando para você ter uma ideia mais ou menos de preço. Mas só para vocês terem uma ideia, a mensalidade da escola, ela é com base na sua última declaração de imposto de renda. Então, se você ganhava bem no serviço no Brasil, a mensalidade vai ficar um pouquinho cara. Mas isso eu vou explicar lá no outro vídeo, a gente vai explicar nos mínimos detalhes. Mas enfim, então se você já chega aqui e às vezes você não tem dinheiro para ficar 60 dias parado, se assim precisar, porque quando você chega você tem que arrumar primeiro documentação, primeiro, dependendo de onde você vai morar, você vai precisar ajeitar a questão do veículo, essas questões que são básicas para quando você chega no lugar. Porque querendo ou não, você está começando sua vida do zero. Então, você precisa ajeitar tudo. Se às vezes você vai para uma casa que não tem nem mobília, até a mobília você tem que resolver como é que vai fazer. Então a gente chegou, Mayara já estava trabalhando, eu fui esperando, ajeitando questão de documentação, enquanto a partida tentando escola. A gente foi na secretaria, foi na Câmara, foi um monte de lugar e não tem jeito, fila de espera, até para português está em fila de espera. Isso que a gente escolheu 3 escolas, deixou como referência, que é tudo próximo aqui de casa. Falaram, o espaço mais próximo que tinha era numa região que ficava a 12 quilômetros daqui. Aí eu teria que comprar um segundo carro. Eu falei, quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos lá na escola particular. E a gente viu e conseguiu matricular. Então hoje, o Lorenzo começou a estudar, eu estou trabalhando, a Mayara está trabalhando, nossa casa está toda mobiliada, a gente comprou um carro, tem um vídeo explicando aqui como que eu fiz para comprar um carro, sem precisar de financiamento do banco, já comprei um carro bom, carro que eu não preciso me preocupar, não é nada desse negócio de carro de 700 euros, 500 euros, pula que isso é furada. Você vem para cá, se você quer um carro para resolver a sua vida, não vai atrás de carro de 500 conto, não vai atrás de carro, mas eu ouvi um youtuber falando que ele tem um carro de 800 euros faz um ano, tá? Agora assiste mais 10, 15 canais de pessoas que compraram o carro de 500, 600, 700, 800 e vê quanto tempo não levou para ele já fazer um vídeo falando do custo de manutenção. Tem a manutenção, que é a corretiva, que é filtro de óleo, pastilha, esse tipo de coisa, tranquilo, todo carro precisa fazer, de zero a carro usado, e tem aquela manutenção que é o carro que quebrou, e você já precisa resolver aquele problema ali. Então você comprar um carro desse, inevitavelmente ele já tem alguma coisa para fazer que você não sabe. Se você não é mecânico, se você não manja nada de carro, não vai atrás disso. Ah, mas eu trouxe pouco dinheiro, então o problema está no checklist. Não dá para você ficar fazendo loucura, gente. Antigamente dava. Você via vários vídeos de pessoas que veio com 800 euros e começou a vida do zero. Só que isso era em outros tempos. Se a gente for falar, já teve uma época aqui no Brasil, o Kinder Ovo custava R$1. Quanto custa hoje um Kinder Ovo? Ah, mas lá atrás custava R$1. Então, mas a realidade de hoje é uma, diferente da outra. Então você tem que ver a realidade de hoje. E agora respondendo para vocês, poxa, vocês pensam em voltar? Poxa, eu tô vendo um monte de brasileiro voltando. Pessoal, a gente não pensa em voltar. Não pensa, não vou dizer, vou ficar colocando prazos aqui, né? A gente faz alguns planejamentos, mas a resposta vem de Deus. Mas a gente veio realmente preparado, né? O nosso checklist, a gente procurou ali fechar o máximo de gap possível, justamente para a gente conseguir dar, quem sabe, aí, entrada em documentação, ter dupla cidadania, entre outras coisas. Então, a gente sabe que isso demanda tempo. Então, a gente veio preparado. Preparado para se precisasse ficar 3 meses, 4 meses sem trabalhar, a gente conseguiria também. Agora, o que não dá é para fazer loucura. Então, agora as coisas estão começando a se ajeitar, a gente está começando a ter ali mais ou menos uma rotina, né? A rotina igual se tem aí no Brasil. Acordar X hora, levar o filho na escola, depois ir para o trabalho, tocar a vida. Então, hoje a gente já está praticamente com o nosso dia já meio que programado. Então, assim, a gente não pensa em retornar. Tem um monte de brasileiro que está voltando. A grande maioria é porque trouxe pouco recurso e 2, não está conseguindo casa. Não está conseguindo casa. Aí o terceiro, se eu posso elencar, quando rompe a primeira barreira, trouxe até uma quantia legalzinha.
Rompeu a segunda barreira, que poxa, conseguiu alugar uma casa, às vezes barra no terceiro, que aí não consegue a escola pro filho, um só trabalha, um só trabalhando, você começa a usar toda a reserva, porque com um só trabalhando não dá para comprar comida, não dá para pagar arrendamento, água, luz, telefone, não dá para manter o básico. Aí você começa a usar toda a reserva, se a criança não vai para a escola, chega uma hora que a reserva vai embora, e aí como é que faz? Então, esses são os 3 maiores fatores que têm feito os brasileiros retornar. Baixo recurso, não conseguir casa. Por isso eu falo para vocês, se possível, pague por uma pessoa arrumar um arrendamento para vocês aqui. Ah, Nick, vocês indicam alguém? Então assim, eu não faço serviço de assessoria, eu não tenho quem indicar. Então assim, mas tome cuidado. Se você conhece alguém, faça. Só tome cuidado para você não cair em golpe. Eu tenho outro vídeo aqui em cima que a gente fala os cuidados que você pode tomar para não cair em golpe de reallocation. Mas se você não já vier com uma casa engatilhada e não vier com recurso, essas são as 2 primeiras barreiras que já derrubam um monte de gente. Um monte de gente já não consegue. A terceira é filho na escola. Então assim, como a gente, graças a Deus, rompeu essas barreiras, agora a criança vai começar a estudar. A gente trouxe o recurso que deu para superar aí esse primeiro período. Eu já estou trabalhando, a Mayara já está trabalhando. Então assim, eu não tenho do que reclamar. A gente sente saudade dos amigos, da família, mas a gente sabe que tudo isso é um processo. A gente sabe que tudo isso é um processo. Meu pai e minha mãe um dia lá atrás tiveram que fazer isso, saíram do interior aí da Bahia, vieram para São Paulo, aí de São Paulo tocaram a vida deles. Então o começo foi tudo muito difícil, deixar tudo que eles tinham lá para poder vir para cá. Mas a vida que a minha família conseguiu ter, a dignidade que eles puderam ter em São Paulo, nem se compara. Então a mesma coisa hoje eu estou fazendo, lutando pelos meus filhos, futuramente quem sabe meus netos, futuro a Deus pertence, mas a gente sabe que às vezes precisa passar por algumas coisas. Então às vezes você sofre 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas depois aquilo te abre portas aí pro resto da vida, não porta só para você, mas abre para você, abre pro seu filho, abre pro seu neto, e aí depois lá na frente eles nem precisam às vezes sofrer o tanto que você está sofrendo agora, que você que é o primeiro que está desbravando ali. Então se a gente não pensa em voltar, a gente não vai voltar, não por enquanto, então a gente está muito feliz, muito satisfeito com tudo que a gente tem conseguido, a gente compartilha, aqui está no meu Instagram, a gente compartilha nossas conquistas lá, não só conquistas financeiras, tem questões também que a gente considera importantes, são questões espirituais, aquilo que a gente acredita, que depois eu vou fazer um vídeo explicando a importância da igreja pra gente aqui, né? Questões relacionadas até documentação e tudo mais, você vai ver. Tem um monte de gente que bate cabeça, paga muito por documentos, essas coisas, e a gente conseguiu isso através da igreja. E eu vou explicar para vocês a importância da igreja na vida de um imigrante. Beleza, pessoal? Então se você gostou desse vídeo, gostou das dicas que a gente deu por aqui, então a gente não pense em voltar. Muitos brasileiros voltam, geralmente por causa desses 3 pontos. Então guarde isso. Então para você que fica até o final, você sempre pega o filé. Aquele que é precoce, já muito provavelmente já foi embora, nem tá aqui. Então se você tá aqui, quer dizer que você gostou desse conteúdo. Então se você gostou desse conteúdo, dá um curtir aí. Clica no botãozinho aqui de se inscrever, poxa, isso ajuda bastante a gente. Inclusive, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu vou fazer um sorteio de um passaporte. Eu vou pagar o seu passaporte. Quando o canal bater 1000 seguidores, eu vou sortear aqui um passaporte para que você possa aí começar a dar andamento no seu planejamento para você sair do Brasil e para onde você quiser no mundo. Beleza, pessoal? Meu muito obrigado a você que ficou. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Então a gente não quer sair daqui por tão cedo. Valeu, tudo de bom. Fui!